E aí, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi, com o nosso ainda adequado, já adequado, o Rick. Figurinha repetida. Figurinha repetida. Oi, pessoal, tudo bem? Nosso majestoso. É um prazer. Você vai entrar pro grupo agora? Por que só ele que tem adjetivos? Alcunhas. Alcunha. É porque, O saco do chefe, né? entendeu? Muito bem. sabendo. O patrocinador. Família dos devotos, Isso aí. fiquem atentos. A folha de pagamento vai aumentar. Você é funcionário público, tá falando o quê? Já faço parte de uma folha. No último programa estava. Opa, pera, é isso mesmo. No último programa, no final do programa, o Patamar soltou uma bomba falando que o Abraão é uma lenda. Isso está dentro do folclore ou não? Pelo menos é uma lenda. Já que vamos falar de Não, folclore. não coloco palavras na minha boca, entendeu? Estão sendo levianos. Lembrando aquele histórico discurso, onde tudo começou, né, Davi? Começou a contestar ali e terminou na Pelo urna. amor de Deus. É melhor, mas cá entre nós, Abraão, é melhor tu ser lenda do que ser mito. Mas na verdade é isso. O Abraão é o que tudo indica, um mito. Aí o que é importante? O que é uma lenda? A lenda diz respeito a elementos culturais, histórias que refletem uma perspectiva cultural de um povo, sua ancestralidade, não é? O que é o folclore? O folclore são uma série de elementos do ponto de vista da música, das histórias, das comidas, artesanatos, costumes e por aí vai. O que é um mito? Um mito não é uma mentira, né? Não, na política No Brasil, na política mas mito não é uma mentira. Vamos O ver, mito, galera. ele tem um sentido histórico, embora não possa ser situado dentro de um tempo histórico, ao qual você possa atribuir datas precisas, né? Então, ele diz respeito a uma história que é anterior ao tempo, a qual você pode referenciar num momento concreto, situá-lo no tempo. Então, por exemplo, o mito do complexo de Édipo. Nós não estamos dizendo que é uma mentirinha, não é uma lenda nem é um folclore, mas diz respeito a alguma coisa que acontece na estrutura do sujeito, no momento em que ele se descobre, sobretudo o sujeito masculino. Então, com Abraão, nós não vamos conseguir situar historicamente o que aconteceu, ou não vamos conseguir referenciar a uma figura biologicamente, mas a um movimento cuja base é bastante verdadeira, é a revelação nuclear da fé, mas que tem sentido histórico, embora não possa ser situada dentro de um tempo histórico. Então, essa que é a ideia. Então, o mito é a expressão de uma mensagem, de uma narrativa que tem um valor teológico, no nosso caso, como cristão, sobretudo, mas que não necessariamente precisa ter acontecido exatamente como está descrito lá. Ficou claro ou bagunçou? Não, ficou, mas assim, vou provocar para você provoca. ir enriquecendo aí a discussão. O texto é muito claro. Fala quanto tempo ele viveu, fala onde ele foi enterrado, fala ele é filho de Terá, vai mostrando... Mas quando você coincide os dados, eles entram em contradições, como, por exemplo, ele fala que é irmão da esposa com alguém no Egito ou com Abimeleque? Você tem dois relatos iguais, né? As histórias, elas entram em contradição entre si. Quando você pega determinados elementos, por exemplo, fica claro que aquele texto não foi escrito num horizonte antigo. O alimento que Abraão oferece aos anjos é uma fina flor de trigo. Quer dizer, para que o texto diz isso? Porque é um texto posterior. Se é um pão que Deus come, tem que ser feito da mais fina flor. Então ele entra em contradições o tempo inteiro. Mas caso ele tenha existido de fato, não muda nada também. Não muda nada. Estou dizendo, não é que nós vamos dizer que existiu ou não existiu, mas nós não temos base histórica para justificar aquilo. Ou seja, você está falando que... a tendência é dizer que não, por conta dos elementos presentes no texto. Você não vai achar a certidão de nascimento dele. Não. E há contradições profundas quando você faz uma análise do texto. Os elementos posteriores que são projetados, a repetição de determinados relatos. Mas isso é muito por conta do próprio folclore hebreu, né? Porque, na verdade, eles tinham a tradição deles, todas as tradições deles foram passadas de forma oral. Claro. Então isso acaba... digamos assim... Isso contamina o relato, claro. Decréscimos. Ninguém conta a mesma história da mesma forma repetida. Isso não invalida o valor teológico. Isso que é importante diferenciar.
Quer dizer, quando nós estamos dizendo de mito, nós estamos dizendo de uma mentira. Nós estamos dizendo de um sentido que vai para além do tempo. Alguma coisa cuja verdade não está ligada à cronologia, que é recortada, que é remontada, mas ao acontecimento, o acontecimento da fé. Quando você olha, por exemplo, o surgimento ali do monoteísmo naquele contexto, cercado de religiões politeístas, né? Onde os deuses se servem do povo, onde os deuses eles são fenômenos da natureza. Você tem a ideia de um Deus único que está se comunicando a um povo, ridículo do ponto de vista do seu poderio militar, dos seus números. Quando você traz a ideia de um Deus que tem uma relação pessoal e íntima, que não quer ser servido, mas ele se vê como servidor, aí você vê que aconteceu alguma coisa ali que ela contradiz profundamente o desdobramento natural daquele contexto. Então, o judaísmo, como ele surge, a visão que ele tem de Deus, essa perspectiva monoteísta, essa relação pessoal, um Deus que faz aliança, isso colide profundamente. Aí você vê, opa, aconteceu alguma coisa diferente aí. É o que nós chamamos de revelação. Agora, não precisa ser necessariamente ter acontecido como está escrito no relato. O que é mais importante no relato é o que ele traz como núcleo de mensagem, de fé, de salvação e por aí vai. Entendeu? No caso de Abraão, que é diferente de Moisés. No caso de Moisés, você tem mais bases históricas para entender que ele existiu. Não exatamente como está lá, mas algum líder revolucionário que tenha libertado o povo, uma rebelião de escravos no Egito. Ou uma liderança. Uma liderança, porque o texto tem bases históricas interessantes e porque ele é muito contraditório em sentido desfavorável. O libertador do Egito tem um nome pagão. Ele se casa com uma pagã, ele rompe as regras que ele mesmo estabelece em Levítico e Deuteronômio. Então, é um indício de uma base histórica, porque é muito contraditório para ter sido... Abraão é mais certinho nessa perspectiva, Moisés é mais contraditório. Mas será que não é pelo fato de... Né, apesar que assim, isso também não tem base histórica, né, de que Moisés tem escrito os livros. Não tem base histórica. O que você não pode fazer é uma precisão histórica. Alguma coisa aconteceu, a Bíblia, mas não necessariamente do jeito que lá. A Bíblia não é uma dissertação, você não está descrevendo um fato com muita precisão. Isso. Mas o que você está falando aí derruba muito pastor, porque o pastor vai no pé da letra e traz porque aqui... eles trouxeram essa asneira de sola Você para escritura. pensar um pouquinho, metade dos pastores já cai por terra. É porque... Se tiver qualquer... quem mandou fazer essa asneira de sola escritura? Muito bem. Mas Um desafio quem tá em casa e achar um único programa que a gente não falou mal de evangélico. Desafio. A gente ama eles. não, ama. Mas olha o risco disso também, porque para um ateu, é muito fácil pegar isso que você está falando e jogar tudo no lixo. Falar Mas eu acho muito mais arriscado tentar a qualquer custo forçar a base biológica e cronológica. Aí você já deu a resposta. É muito mais arriscado. É muito melhor você chegar à conclusão de que é um texto como um texto humano. Ele está tecido numa perspectiva humana. Mas aí você precisa emergir em águas mais profundas. Claro. Porque quando você está... Imagina você tá numa homilia e ter que falar isso... Mas não é papel para homilia. Porque a homilia, ela não trata... Ela não é uma perspectiva exegética no sentido estrito. O objetivo ali não é fazer uma análise histórico-crítica do texto. Isso não é papel de homilia. Por exemplo... 7 minutos, hein? Exatamente. Mas é porque ele não tem que garantir o tempo de 1 hora de TV, né? Ele pode ter 7 minutos. Mas vamos imaginar, por exemplo, você vai num médico. Vamos imaginar que você vai até o médico e você pergunta assim, e aí, doutor? Aí o médico diz, não, nós temos uma evolução exponencial de células e nós temos aqui o desenvolvimento de células que estão causando destruição no tecido circundante. E isso vai terminar com uma morte que primeiro vai começar nesse órgão, depois por conta da corrente sanguínea vai evoluir para os pulmões e vai terminar numa metástase. Fala assim, médico, e a minha mãe? Entendeu? Então, é uma casa de homilia. A exegese é uma análise objetiva, crítica daquela coisa. O médico, ele olha para uma biópsia, ele vê uma célula cancerígena. Mas é a célula do coração da minha mãe. E eu estou muito preocupado porque eu posso não tê-la. Então, é isso. Uma coisa é hermenêutica, ela é teológica, ela abre. O que é um coração? O que cabe no coração da sua mãe? Outra coisa é aquilo que, de fato, está lá na perspectiva objetiva, empírica. É isso, você pode ver o texto com as duas mediações. A homilia não é para eu fazer uma biópsia. Não, agora você me convenceu. Mas entendeu? Você me trouxe a perspectiva do mito. E eu queria agora entrar nas perspectivas da lenda. O que é lenda de fato dentro da nossa religião? O que é que tem de lenda na Bíblia? Na Bíblia? Você acha? Tem de lenda?
Ué, deixa eu ver, a queda de Lúcifer pode ser uma lenda. Pode ser uma lenda. Ninguém viu ninguém caindo, né? Pode ser uma lenda. Deixa eu ver mais o quê? Babilônia. A Babilônia. Babilônia, não, Babel. É, a Arca de Babel. Noé. A Babilônia existiu. A Arca de Noé tem lá no Monte Ararat uma marca de alguma coisa. Mas mito. Aí qual que é a diferença do mito para a lenda? É porque a lenda você vai recolher determinados elementos e a lenda ela é despretensiosa. Ela é um dito que serve à cultura, é para a gente se encontrar. O mito não, ele traz uma significação profunda. Então é a verdade mais verdadeira. E a lenda nunca está conectada mito- com a realidade, tecnicamente. Não necessariamente. O mito não. Para ser um mito, ele tem que ter uma base histórica. Alguma coisa aconteceu. Uma enchente no Rio Tigre e no Eufrates. O que veio depois, aí você desdobra para ter um sentido amplo, teológico e moral. O folclore não. Não necessariamente uma história, por exemplo, de Saci Pererê tem um sentido moral. Está dizendo de uma travessura, de uma entendeu? Mas então, nessa perspectiva, os exemplos que foram dados aqui, que vocês quase eliminou metade do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, nessa perspectiva tudo é mito, não? Não tudo, mas no caso do Antigo Testamento, muita coisa. O que não exclui o fato de que Deus pode realizar maravilhas, nada disso. Não estamos dizendo que não exista milagre, estamos dizendo que as narrativas estão cheias de mito. Muito bem. Que não é mentira. O mito é a verdade mais verdadeira. Pensa na perspectiva psicológica, a questão do complexo de Édipo. Nenhum de nós vai imaginar que em algum momento da nossa vida a gente quis ter uma relação sexual com a nossa mãe, que o nosso pai entrou no meio. Agora, do ponto de vista narrativa de Édipo, essa ideia de um desejo que reside em nós, que tem na figura de um pai ou de um acontecimento a castração, e nós, passando agora de Freud a Lacan, vamos o tempo todo buscando esse objeto A, isso acontece com todo mundo. É um mito, mas você conhece alguém que não passe por isso? Que não esteja o tempo todo querendo materializar no esposo, na esposa, num bem, num carro, num emprego, esse grande my precious. Então nós podemos falar, nós podemos falar de uma mitologia hebreia ou de um folclore hebreu? Dos dois, depende da mediação. Para nós que cremos, uma mitologia. Para quem não crê e está fazendo uma perspectiva ali folclore. Lembrando que a diferença do folclore para o mito é que o folclore é mais despretensioso. Ele não necessariamente quer passar uma mensagem moral e teológica. O mito não. O mito é sempre uma tentativa de atribuir significado a alguma coisa que é anterior a nós e que nem que nós quiséssemos e nem que a gente tirasse uma foto e filmasse, a gente alcançaria tudo aquilo ali. Nem que tivesse um filme gravando a epopeia de Abraão, nós daremos conta de esgotar o que aquilo significa. Para isso serve o mito, para aquelas coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. O que é o homem? Como é que você explica o que é o homem, se não que ele vem do barro? Mas nos dias de hoje, assim, vocês Ou do macaco? Aí já não é mito. Aí já é teoria, que é mais fraco do que mito. Porque alguém já achou o elo dos macacos? Não. Alguém já sabe como é que um planeta que era sem forma, vazio, que é fruto de uma explosão, começou a ter vida? Então a teoria é mais fraca do que o mito. Porque o mito ele te presentifica diante de uma realidade. O mito do complexo de Édipo. Você vê seu chefe, você vê isso. Agora a teoria da evolução, não. Cadê o elo que une o macaco ao homem? Mas o Davi já está deixando indícios para os próximos temas. Sendo os próximos capítulos. Claro. Eu ia perguntar Lá, usurpador. se- Esse já foi, essa já foi. Bem velho. Temer, fora Temer. Eu ia perguntar se vocês acham que ainda há espaço para fantasias, mitos, lendas. Ou se é... A gente não consegue Passado. viver sem isso, não é? Pense você no futebol. O que no futebol não é fantasia e não é mito? Não, no caso do Cruzeiro tem história. Tem time, tem. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí. Não. Uma posição Mas aqui, sem a idealização, olha só. Sim, tem. Olha, um grande clube, vive cheio de vaidades. O que é isso? Sem infla, nem tudo aconteceu exatamente do jeito. Nem tudo é verdade, mas a gente... Não, pode dizer, não é. Mas o que... Na cidade... Eu quero pontuar isso, apesar que eu entendi sua ironia. O mito é a verdade mais verdadeira. Porque ele não precisa de verificação histórica, ele não necessariamente tem a ver com a cronologia, ele tem a ver com aquilo que baseia a nossa vida, naquilo que a gente tem de mais visceral. Um mito fundador para um povo é o que eles têm de mais real. A Constituição você muda, as leis você muda, o mito não. O mito de um povo. Você vai convencer, por exemplo, o povo da Catalunha que eles são espanhóis? Complicado.
Ou vai convencer o povo português de que o melhor momento da vida deles não foi com Afonso Henrique? Você não convence. Pode entrar o ditador que quiser, o político que quiser, o rei que quiser, nunca vai ser aquele momento idílico. Você vai convencer a Inglaterra. Pense bem, cortaram-se a cabeça dos reis. A Inglaterra ainda continua sendo uma monarquia. Por quê? Como é que você passa por cima de Henrique VIII, de Guilherme o Conquistador? Como? Como que você passa por cima de uma dinastia Tudor, de uma Elizabeth I, uma rainha Vitória? Ela mudou o modo como as noivas se vestem de branco, porque ela quis casar de branco. O filho dela era gordo, foi sentar um dia, não fechou o paletó. Todo homem hoje com paletó mais caro deixa o último botão desabotoado. Isso é a força de um folclore, de um mito. É o que nós temos de mais verdadeiro. Todo mundo faz assim. Agora, vai dizer que isso não é verdade? Agora você deu... Claro que e nós temos, eu acho que é em mim. Agora você deu uma aula, agora eu entendi porque que o Marx no início dá uma exaltada nesse menino aí. E a gente tem um grande mito, não só no Brasil, mas como em Minas, que é Tiradentes. Pronto. É um grande mito. Que foi escolhido por quê? Para legitimar a ideia de um povo que não tem que viver só em referência a Portugal. Mas quando a gente vai ver a história... Quer verdade maior do que essa? Pensa, até hoje, por exemplo. Pense nisso, até hoje, quem é o fiel da balança do ponto de vista político? Claro que é Minas Gerais, velho. Pensa na história. Brasília já tinha muito tempo, vamos construir Brasília. Esqueci o nome do presidente que queria construir Brasília. Não, ele construiu, mas já tinha o projeto antes dele. Na verdade, esse projeto vem da época do Império. Mas quem fez? O mineiro. Redemocratização, não pode ser alguém do Sul, porque o pessoal do Sul briga com o Nordeste. Não pode ser alguém do Rio, não pode ser alguém de São Paulo. Vai ser quem? Um mineiro. Come quieto, né? Entendeu? Não deu certo, aí veio o Maranhense. Você está entendendo? Né? Olha para você ver. Hoje a eleição vai saber quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro. Olha para Minas, quem vence em Minas ganha no Brasil, porque Minas é um retrato do Brasil. Isso é um mito, claro. O ímpeto de liberdade, essa ideia de concretizar e canalizar ações da nação. Vai será também, né? Nome de mim. Entendeu? Você está entendendo o que é um mito? Você me fez lembrar aqui o slogan, né? Liberta quais será? E ainda que tardio. Então perceba, é uma vocação naquilo que a gente tem de mais originário, que precede o empírico. Onde é que você vai ver na Constituição do Estado isso? Não dá para verificar, não tem lei, mas é um jeito de ser do mineiro. É curvo, tem jeitinho, Tancredo Neves, entendeu? Vai ser bom para nós, é um cara que não ofende ninguém, só briga com o neto no restaurante. Mas não, entendeu? Olha. Mas depois o neto vai para a parte reservada do restaurante... Mas vamos trazendo assim para o tema. Para o contemporâneo, para algo mais atual, porque onde eu estou querendo chegar é na ideia da piedade popular, da religiosidade popular, principalmente aqui latino-americano. Pelo folclore. Porque se você for começar a padroeira do Brasil... Você já pega, todos nós conhecemos a história, o desdobramento, enfim. Me fala das características dela, né? Ali que você está falando. Quais são as características da padroeira do Brasil? Em que sentido? Qual que é a cor dela? Ah, sim, na lama, é negra. Isso, os pescadores que vêm do fundo do rio. Depois é a princesa Isabel, que foi quem... coroou. Por conta do Conde d'Eu, já sabia que não seria coroada. Ela falou, se eu não for imperatriz do Brasil, ela vai ser? Que deu a carta de alforria e depois leva a coroa de ouro para Nossa Senhora da Conceição. Isso é uma mentira, é isso? Não. É claro que não. Mas é bonito de ouvir. Pronto. É bonito. É inspirador. E verdadeiro no que nós temos de mais íntimo. Não é à toa que ela é a padroeira do Brasil, porque ela é negra, pelo lugar onde ela apareceu, porque ela defende os pobres, porque ela faz milagres. Então é a nossa verdade mais íntima. Mas essa... Adoro Nossa Senhora da Conceição, assim mas não tem Nossa Senhora dos Navegantes, isso. Assim no Nordeste. Mas nenhuma delas traduziria o que é o brasileiro como a Aparecida é capaz de fazer. A cor, o jeito, como ela faz, onde ela apareceu. Ou seja, a gente agrega ao catolicismo raiz um monte de adereço e faz esse catolicismo ser a nossa cara. Isso. É bem isso mesmo. Mas não há um certo risco no sentido assim que de escapar, porque, por exemplo, aí que você começa a trazer... Há o risco de não ter, Charles. Eu já te toco agora de imediato. Você está tocando todas hoje. O que é uma marca? Eu vou esconder O que é uma marca? 7 copos. Por que você usa... Vou citar uma marca aqui, depois vocês patrocinam a gente, hein? Por que você usa Nike? Por quê? Por conta daquele V... Por conta do arquétipo do herói, a deusa Níquea. Deusa da Vitória. Então, tem todo isso, meu querido, você para de vender como estudante de comunicação e marketing. Por que
A globalista, obrigado. A Globo. Por que ela está falindo? Porque olha como é que eram as nossas propagandas. Antes elas eram aspiracionais. O que é uma família da Quali? Uma família maravilhosa, feita de pessoas lindas. Quando começou a colocar a gente da ideologia de gênero, você larga a propaganda, não. Aí você vai para o influencer. O que é a Virgínia? É o grande paradigma da mulher que está casada com um cara rico, mas paga as suas contas. Então é isso. Se você tira um mito, você vai para o outro. Tá, entendeu? Mas vamos lá. Porque já que você tá trucando, tem direito pra vocês também. Sapeca. Tem muita superstição envolvida nisso. E a Bíblia condena a superstição. Ela entendeu? condena Então, o sortilégio, que é você imaginar que a superstição é que vai te dar a resposta. Mas se te acompanhar, que maravilha. Mas isso descaracteriza a fé ou recaracteriza de acordo com o local? E diga uma fé que se sustenta sem algum elemento de superstição. Os evangélicos tentaram fazer isso. Quando eles perceberam que estava indo lá para baixo, construíram um templo de Salomão. Tira o quipado do Edir Macedo, tira aquele negócio nas costas. não é que eu não concordo. Não é que eu não concorde. Eu estou indo numa linha de raciocínio para expor e fazer, né? Tira a superstição, tira os elementos empíricos de qualquer fé. O que sustenta? Porque vamos lá. Nós temos congado, folia de reis. Nós temos marujada, procissões, procissão, aquela corda de Nossa Senhora de Nazaré, né? Círio de Nazaré. Então eu fico meio. Tem o pau de Santo Antônio. Uhum. Lembra da interseção da matemática, que 2 círculos e aí eles se encontram e aquele ponto ali há em comum. Uhum. Então eu fico pensando assim, a religião e essa religiosidade popular, essa piedade popular, eu estou entendendo esse ponto de encontro. Uhum. Mas há cada vez mais dentro do Brasil, essa interseção vai crescendo ao ponto que parece ser uma só. Tem hora que a gente não consegue nem separar. Eu acho que não adianta a gente falar em pureza. Eu concordo com você. É isso, pode falar. Não tem como falar em pureza, porque aqui, abaixo da linha do Equador, tudo é dançável. Como que a gente vai... sério, como é que a gente vai falar em pureza de uma religião no lugar onde você comemora o Círio de Nazaré no mesmo dia da festa de Iemanjá? Como é que a gente vai falar de pureza se no mesmo lugar que Nossa Senhora dos Navegantes Quando Santa Bárbara cuida da chuva, também tem Yansan? Como é que você vai falar de um lugar que, igual, por exemplo, tem a festa lá dos Herês, eu vou lá e pego a sacolinha, mas na verdade São Cosme e São Damião, tudo se mistura. E aqui no Brasil isso é mais intenso, mas pense, por exemplo, a religião católica, cristã, antes até, mas o movimento católico, para ela ser assimilada pelo Império Romano, ela teve que ser sincrética. Olha as imagens de Pedro e de Paulo. Rômulo e Rêmulo. Até a própria data do Natal. As datas do Natal, a ideia dos templos onde foi celebrado, o jeito de celebrar o culto romano, latino. Então ela teve que assimilar esses elementos. Pega uma ceia judaica e compara com o que foi a missa celebrada por Santo Ambrósio. Você já vê uma assimilação cultural terrível em diversos elementos. E na verdade nem... Judeu não tem ícone, é sinagoga. Nós começamos a pintar nossas igrejas para celebrar o nosso culto. E, na verdade, nem os evangélicos têm dado conta desse... Claro que não, porque E ai deles. Tem um certo tipo de igreja que o pessoal tem que começar a chamar de candombleia de Deus. As irmãs saúdam a porta, as irmãs rodam. Tem um que o pastor veste uma roupa e pega com a bandeira do Brasil, vai rodando igual uma porta-bandeira. É uma coisa muito louca de ver. Mas isso é um apelo popular que vem muito das nossas raízes africanas, vem da raiz do nosso povo. Dos nossos mitos mais ancestrais, folclores ancestrais. Qual que é a ideia? A ideia é de um catolicismo que vem da Europa, mas espera aí, chega aqui, a gente tem diversas nações, tem isso, e aí se você quer fazer com que essa religião prospere, você tem que adaptar ela aqui dentro. E aí mais do que se você quer um movimento, antes de tudo, inconsciente, é coisa que você não controla. Mas não corre risco da gente perder fio da meada, assim, por exemplo, assim, do evangelho... Qual é o fio da meada? Não, o evangelho. Mas é o que eu te digo, qual dos evangelistas? Porque se você for pensar numa perspectiva de Mateus, o que está surgindo é um desdobramento interno do judaísmo. Jesus, no evangelho de Mateus, é um grande rabi. Se você for no evangelho de João, olha, Antigo Testamento está fora. João deixa isso claro. Não, o Antigo Testamento está fora, quer dizer, perdão, não é isso não. Se você é judeu, você está fora. Agora é um novo.
um Novo Testamento, Nós a nova, somos algo novo. entendeu? Então, olha para você ver, ali nos próprios evangelistas, se você colocar assim, um contra o outro, já começa a briga. Foi essa a briga do início. Pense lá na reunião, concílio de Jerusalém. Tiago fala, nós temos que continuar mantendo os nossos referenciais, a nossa identidade judaica. Aí Pedro e Paulo voltam assim, eu entrei na casa do cara, antes de eu abrir a boca, ele já estava profetizando, nem batizado ele era. Como é que nós vamos fazer com isso? Mas eu vou tentar. Entendeu? Tô tentando, hein? Tô tentando. Vocês estão vendo que eu tô tentando. Por exemplo, assim, não corre risco de virar, em vez de um persona Cristo, um Cristo personalizado. Mas Ao gosto do cliente, por exemplo, assim, parece um self-service. Ó, eu gosto de santo, põe no prato. Eu gosto de rezar o terço, põe no prato. Ó, isso aqui eu não gosto, eu não ponho. Entendeu? Então tem que ter Não, uma igreja, tem que haver o que eu quero dizer assim? Algo fiel da balança. Não, alguém que canalize, porque eu não vejo problema nenhum em ter todas essas representações. A questão é que elas têm que ser direcionadas para o foco principal. Ela tem que usar como porta. Então a luz está entrando. A luz está entrando para você chamar para algo mais profundo. Onde termina a fé e onde começa tudo isso que ele está falando. Esse que é o problema. Mas só que aí faz a parte da nossa identidade. a igreja católica é muito boa, porque ela estabelece o magistério, o culto, o rito e por aí vai. Só que cada vez mais ela sofre nessa tentativa de procurar isso. Porque hoje, cada vez mais, você tem tribos. Então, se eu te perguntasse hoje, por exemplo, como é que se celebra uma missa? Num grupo de jovens, você vai ver, com palmas, não. Vou dizer, qual o problema com o meu corpo? Entendeu? Então, a Igreja Católica, ela sempre fez isso, tentou com uma certa eixo central é um só. Mas hoje em dia, se você fizer uma pesquisa, vai dizer que não. Porque para um, bater palma é um sinônimo de alegria, de exultação. Para outro, é rir de Cristo no Calvário. E aí, qual é o eixo? É o que ele falou. Como é que você vai separar a fé desse comportamento corporal que traduz a liturgia é uma só, não? Mas é o que eu estou dizendo. Mas isso já foi tentado. Isso, aliás, já foi tentado, não no cristianismo. Isso já foi realizado e é só você olhar para o Irã. Olha para o Irã hoje. E olha o que o Irã foi antes da Revolução Muçulmana. Quando você pega e sai cortando tudo e vai deixando só a coisa seca, você bebe a sua fé sem gelo. Ninguém aguenta. Você espreme demais. Não, eu não. Você está fazendo aqui o papel do advogado. Claro, exato. Agora você pegou. Porque se você... Isso foi, como eu falei, isso foi feito no Irã. Se você olhar as fotos das pessoas no Irã, antes da Revolução Muçulmana, antes do Khomeini, e depois, você vai ver. E posso dizer uma coisa que vai ser extremamente polêmica, vai dar um recorte maravilhoso depois. O que começou a declarar o enterro? Onde é que a Igreja Católica começou a trilhar a estrada que leva ao túmulo, a dispor sobre os próprios funerais? Quando ela tira a missa em latim. Porque no momento em que o culto fica normal, em que assume o vernáculo, é isso. Para que eu vou na missa? É tudo igual? Aí é que é o detalhe. Não estou dizendo que foi ruim. Era um movimento necessário e demorou. Mas no exato momento onde a igreja diz, olha, não precisa ser tudo assim, o número de vezes que o padre abria a mão era contado, traçava o sinal da cruz, como faz, como é que começa, sempre termina do mesmo jeito. Então estava todo mundo assim. Agora que virou o vernáculo, agora é assim, assim, assado e termina com cada um na sua igreja. Não estou dizendo que foi ruim, foi muito bom. Mas o início do declínio é exatamente aí. Porque é o momento onde a igreja ela perde as rédeas. E aí... Mas então eu posso usar esses artifícios, mas depois que eu fisguei, eu tenho que mostrar um caminho mais... Mas como, Rick, se a vida é um fenômeno vivo, se a sociedade, a cultura, melhor dizendo, é um fenômeno vivo, como é que você faz isso? Né? Porque, por exemplo, assim, a gente, no Papo exatamente, neologismo. A gente já explicou, né, os dogmas marianos, mas você mesmo colocou que não é uma obrigação acreditar nas aparições. Claro. É uma obrigação acreditar no dogma. Então, você separou, tá vendo? Claro. Você mostrou que, olha, é uma... Não vou chamar de opção, né? Mas é um mito. E aí o mito contém verdade. Mas os dogmas... Mas olha para você ver. Esse que é o ponto. E o pior, como é que você vai... Explica isso pra uma senhorinha. E como é que você vai dominar? Você fala que o terço... Não Vovó, calma. Como é que você explica que o terço, na verdade, é um objeto muçulmano? Como é que a gente explica isso para uma senhora? Porque o terço é um ótimo exemplo que você trouxe. Porque, por exemplo, onde é que está aí a dogmática do terço? É um apelo popular, é uma piedade popular. Mas qual que é o sentido do terço? Mas é porque eu estou dizendo... O terço, a gente
a gente está fazendo referência a Cristo, ao Evangelho. A gente está ali, ó, o tempo inteiro fazendo o quê? Me ajuda me fugiu a palavra aqui, contemplando os mistérios. Mas cada bolinha daquela, na verdade, era uma invocação de Alá. Como é que a gente vai explicar isso para a senhorinha? Que é inclusive o que eu acho, por exemplo, é uma teoria, isso aqui é uma teoria, tá? Mas, por exemplo, por que aqui no nosso contexto há uma grande devoção dos negros com Nossa Senhora do Rosário? Porque eu acho que está ligado a isso. As confrarias do... Mas por que o Rosário? Porque é uma santa que tem o tashbi na mão. Que era boa parte das pessoas que vêm para nós, negros de religião de origem muçulmanas e por aí vai. Tem um contexto, quer dizer, o encontro dos muçulmanos na África foi muito intenso. Então eu acho que há uma relação profunda ligada a isso, a Virgem do Rosário e por aí vai. Claro, a evangelização... E os malês eram negros, né? Não estou desfazendo de ninguém, mas na verdade não eram, né, sociedades tribais. Eles eram pessoas, eles eram frequentadores de madraçás, eles eram considerados... E tinha um ofício, até por isso, porque eles trazem a técnica. Porque os africanos, os europeus não sabiam como lidar com cana, tem cana na Europa, ou como entrar em mina, tem mina de ouro intensa na Europa. Não, quem traz esse conhecimento, e aí é um conhecimento no sentido técnico, mas também mitológico, folclórico e cultural, os negros. É por isso que eu acho que nessa questão aí, Nossa Senhora do Rosário entrou em cheio. É uma das justificativas que eu penso, por conta dessa mistura que aconteceu aí. E todas as irmandades e confrarias negras eram dedicadas à Nossa Senhora do Rosário. Que tem um elemento sincrético nessa perspectiva. Mas voltando ao que você estava colocando, não tem como você criar uma religião desvencilhada disso. No início, o cristianismo era chamado de vera filosofia. Eu estou procurando aqui, porque, por exemplo, isso aqui é um ato popular. É algo que, por exemplo, eu saio de casa e pedir bênção para minha mãe. Claro. Isso aí é algo que vai sendo agregado. Claro. Mas, por exemplo, eu vou dar mais um exemplo que é o sentido assim de... Por exemplo, quando eu passo em frente ao altar e aí eu não faço uma reverência, não é o que eu deixei de fazer, é o que isso deixa de fazer comigo. É aquele sentimento que ele me desperta. Então, eu acho que tem muito a ver também com o que isso desperta no coração da pessoa. A porta que ela abre. A devoção, o objetivo dela é de se comunicar, de tocar afetos profundos. Então, esse é o objetivo da devoção. Porque, por exemplo, o que está por detrás, volta a colocar, e já te dou a palavra, das marcas. As marcas hoje ocupam esse papel da religião. Por isso que eu estou dizendo, o movimento, eu estou sendo bastante irônico, mas do ponto de vista da comunicação, do marketing, por aí vai, quando é que a Igreja Católica começa a perder fiéis? Quando ela abre mão dessa potência de marca. Quando ela deixa de valorizar o patuá, o folclore, o latim, por aí vai, ela abre espaço para que outras marcas representem esse lugar da fantasia. Entende? Entendo. A marca hoje ela está nesse lugar. A cor que você usa, o referencial, quem marca o tempo. A indumentária. Claro. Eu me lembro, desculpe interromper. Não. Um dia que eu entrei no shopping e vi um banner de cima a baixo da Mariana Rui Barbosa. Eu falei assim, além de ser neta de um dos caras, grandes expoentes da nossa cultura, eu entendo, ela ocupou o lugar de Nossa Senhora. Ela é o paradigma da mulher, não a virgem das confrarias, não a virgem das filhas de Maria, mas a mulher bem-sucedida de cabelos dourados. E faz sentido todo. Porque como eu estava falando da indumentária, né, que eu sempre achei tão desnecessária aquela rouparia toda que o padre usa, mas quando a gente chega no candomblé, tem. Quando você chega naquelas religiões taoístas, tem. Né? E quando você olha as marcas, olha isso aqui, ele está vestido de Adidas. A marca ocupou esse espaço. Não é a cruz, é a Adidas. Isso representa o quê? Os pastores tiraram isso e, na verdade, eles tiraram e agora eles estão começando a substituir por aquele trequinho que eu falei, aquela tampinha. Quando não colocam o kippá, colocam, por exemplo... A roupa de saco. Quando não colocam... Gente, quantos carros nós ainda hoje vemos com o emblema da fé? De onde veio aquilo? Aquilo foi um dos álbuns do André Valadão, gente. Aquele escudo. Vocês entendem o que isso significa? Aquele da fé foi um dos álbuns, um dos primeiros álbuns do Diante do Trono, André Valadão. A gente usa escapulário, a gente tem medalhinha de São Bento, não a gente tem carrega como desvencilhar de experiência religiosa disso. Mas você ia falar um negócio... Não, eu ia te falar eu ia te falar que é muito comum crendices assim principalmente quando a gente
tá indo assim, falando das vovós, né? Tem que levar para benzer. Vai pegar, tá de vento virado. Claro. Põe dentro Entendeu? do- Essas coisas. da lata Que- de que- mantimento. Essas Você coisas tem me que geram dizer- incômodo. Não, a porque, mim por exemplo, também. assim, eu vou mergulhar Santo Antônio, A mim também. pedindo um casamento, entendeu? Mas isso Porque- é deletério? A fé? Mas eu estou dizendo, faça o sentido contrário. Vamos fazer uma argumentação apodítica. Tira isso, sobra o quê? É o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, em outros lugares, com o erro da teologia da libertação. Não, vamos aproximar, né? Aí esqueceu daquilo que o Joãozinho 30 disse. Vai ser simplório? Pobre gosta de luxo, Quem gosta de miséria intelectual. entendeu? Exato. Já dizia Joãozinho 30. Então é isso, olha para você ver. Se você tira da igreja a beleza, a fantasia, o arquétipo, todo mundo vai para o carnaval. Exatamente. Entendeu? É porque a nossa relação com o folclore, com o mito, com a cor, com o apoteótico, ela é da ordem do humano. Aqui no Brasil é mais quente, é mais carnaval. Mas vá em qualquer país ou cultura do mundo. Há elementos que são sólidos. E se você tira aquilo, você descaracteriza o povo. Não tem como desvencilhar fé, Estado, de representações idealizadas, arquetípicas, supersticiosas. Não tem como. O socialismo fez isso muito bem, É inclusive. claro. E quando tentou desvencilhar isso, teve que correr para colocar a única múmia contemporânea, que é Lenin. E teve que tirar o antigo São Petersburgo e transformar em Leningrado. Porque precisa de uma referência. Tem que ter a múmia, tem que ter a cor, tem que ter o canto. Porque se não tiver, ninguém dá cola. Até o socialismo entendeu isso. E ele entendeu isso, tanto é que o Kim Jong-un faz isso muito bem. É claro, com essa lógica também. Porque nós precisamos de devoção. Nós precisamos de alguém que nos faça sentir que a vida pulsa. Abrir esse horizonte é também sinal de respeito com aquilo que difere da nossa fé. Ou seja, você está me mostrando que está tudo enraizado num contexto histórico de um povo. E aí, quando eu estou imerso em um povo diferente, e aí eu falo, opa, candomblé não, isso aqui não, e tal, não, com ar de rejeição não, e falta de respeito, é o mesmo que quando é um espelho de quem está olhando para cá, olhar e falar assim, esses católicos A aí, estranheza é que muito- fica De, inclusive, dando uma regra. falta de orientação histórica, porque você não pode pensar o cristianismo fora desse movimento de inculturação, aculturação sincrético. Porque senão ainda hoje nós estaremos celebrando em hebraico, com pão ázimo no alto de uma sala. Nós somos a prova viva de que o sincretismo vai Tá na veia o Está na sincretismo. veia. Não tem como você separar. Tem como separar. Dá um exemplo. Qual que é a ideia que nós hoje temos de Deus, por exemplo, hoje? A ideia de um Deus Pai e tudo. Gente, de onde é que no cristianismo, na fé católica, essa ideia da culpa foi intensificada, por exemplo? Quando você começa a ter um movimento, olha só, a invasão dos povos bárbaros, aí começam a invadir, e aí você tem a queda do Império Romano do Oriente, ali 1400 e alguma coisa. Os bispos eram os homens mais inteligentes, mais engenhosos. Os bárbaros começam a invadir, eles se encontram com os bispos, com as culturas. Eles começam a entregar as suas terras e a administração aos bispos. Aí você começa a ter o feudalismo, entende? A igreja se torna uma custódia da cultura. Junto com isso, ali nesse movimento galicano, o contato com a cultura nórdica, Odin plasma a ideia do Deus Pai. Fechou. Entendeu? O que tudo vê, o Todo-Poderoso, o Deus da força do trovão, isso está colado na nossa cabeça. A nossa imagem de Deus, ela está profundamente ligada à ideia de Odin e do seu filho Thor, o pai de todos. Tanto que o nosso Cristo é loiro, ele é Thor. Nosso Cristo é Thor. Só não vê isso quem não quer. Eu tô gostando. Claro, exatamente. Vingadores. Só não vê isso quem não quer. Só que os Vingadores não são 12. Só que hoje Não está são tão ligado, 12. está tão misturado, que a gente olha o texto projetando sobre ele aquilo que foi recebido culturalmente. Mas eu tô vendo isso também como uma coisa boa, no sentido que essa metamorfose, Ótimo. ela vai garantindo a perpetuação da religião. Porque ela é a Porque então, Ela é a cola. Então, o que acontece? O Papo de Sacristia, de 2250, ele vai estar num formato totalmente diferente,
que ele vai estar atendendo aos apelos e às ansiedades daquela civilização, Claro. Mas ainda assim vai precisar de likes e comentários. Tá, por favor. Eu arriscaria dizer que não chega nisso tudo, não. Do jeito que a gente fala mal de todo mundo, o próprio Odin vai descer aqui, vai Mas descer a o sarrafo. forma dele, olha pra você ver, nós começamos numa sala, foi o início de tudo, agora nós estamos numa mesa, porque isso aqui é a estrutura atual, hoje nós temos uma explosão de podosfera. Então o Papo de Sacristia, para cumprir sua missão de ser um programa, ele tem que ter essa forma. Daqui a pouco, quando passar essa onda de podcast, e ela vai passar como todas passam, talvez ele volte para um ambiente de sala de aula, ou para uma sala de estar, ou ele vá para dentro de uma igreja, não sei. É impossível a gente prever. Impossível. Mas Isso. Impossível. a ideia de se adaptar e aquele pensamento de que uma religião vai acabar, não vai. Porque é isso. Ela vai se ajustar. Ela não acaba, porque É algo hoje... do povo, né? Não, e eu te digo hoje, aqui sendo quase herético, mas para trazer isso, a religião romana acabou? Não dá. Mudou de roupa. É claro que não. Ela é hoje a Igreja Católica. Porque a ideia do Deus Saturno, do Júpiter, dos Zeus, ainda continua com o É o nosso que o Davi Deus. falou, ganha uma roupa nova. Entendeu? É uma roupa nova. Por exemplo, nós hoje não somos mais pagãos, imagina, dedicar um templo a Deus Atena, mas a padaria dedicar a Atena a Nossa Senhora do Bom Sucesso. Só mudou uma coisa para outra. Não, para nós é um absurdo ficar fazendo as Saturnálias, mas nós não temos a Páscoa, que é um momento de grande celebração de estopor e de cores e que coincide lá na Europa com a primavera. Mas essa ideia de sacrificar coisas aos deuses... A gente nós não temos usurpou muita ofertório. coisa. É claro, porque é um movimento natural. Nós batizamos, claro. E seria um contrassenso fazer isso. Eu volto a dizer, onde é que na Igreja Católica começa o movimento da debandada? Quando a Igreja abre mão dessa ideia de quem é a mestra da fantasia. Quando ela para de fazer teatro, música, procissão de Semana Santa, fazer a igreja bonita, ela abre espaço. Volta ao exemplo do marketing. Quando é que a Globo começou a perder a audiência? Quando ela tira a propaganda aspiracional e a novela, que era um sonho, para aparecer na novela todo mundo é igual, e a propaganda se torna uma repetição. Aí entram os influencers nesse vácuo, porque a Virgínia, ela é Nossa Senhora. Entendi. Entendeu? Ela é Nossa Senhora. Ela é casada com o cara dos sonhos, um marido bacana, que é rico, descontraído, ela monta a casa dela, ela tem uma barriga chapada. Maria não deu à luz e tornou-se virgem. Ela dá à luz não sei quantos meninos e continua com a barriga intacta. Vocês entendem? Estou entendendo. Essa provocação de marketing é como... É como... Pobre gosta de Por isso que o marketing é o que é, né? É claro. Você como Quem gosta de miséria intelectual. Entendeu? agora defendeu como um estudante de É claro. mas a a igreja, ela é um navio imenso, Claro. que você não consegue deslocar ele tão facilmente. Claro. Então ele se inclina um pouquinho para a direita, Costa com costa. ele se inclina um pouquinho para a esquerda, mas ele é um navio. Só que ela Então tem que tomar essas cuidado, mudanças sem querer desmentir. não são tão rápidas Não, e fáceis. E sem querer Isso desmentir, leva... esse é o momento que eu acho crítico da Igreja Católica, porque ela está naquele momento assim, ou ela vai se fechar e se manter as tradições, e isso vai se tornar um oásis, porque quando tudo isso mudar e todo mundo surtar, todo mundo tende a correr para ela. Pode acontecer. Ou então, pode ser um Titanic com um iceberg. Vai afundar de vez. Por quê? Porque ela está chegando num ponto onde ela está com cada vez mais dificuldade de se adaptar. Apocalipse, Porque comunicação... segundo Samuel. Pode ser, exato. Porque a comunicação é atirar no pato onde ele vai estar, no alto. Isso é Entendeu? PlayStation, né? A Igreja Católica está com cada vez mais dificuldade de mirar. Ela vai cada vez mais em atraso. E o atraso hoje é a velocidade da comunicação. Pensa bem, no Brasil, o rádio começa com Adeus é Amor. Nós tivemos depois um Padre Vito em Aparecida. Aí veio a televisão. Começou com R.R. Soares, Edir Macedo e Canção Nova. Mas as mudanças elas eram mais esparçadas. Hoje não. A tecnologia está mais rápida. Então, se o padre demorar a colocar a missa dele no Instagram, quando ele pensar em chegar no Instagram, já tem o TikTok lá na frente. Então, esse é o problema da Igreja Católica. Não é porque a igreja é Ótimo exemplo, gente viu? muito idosa, Ótimo que não exemplo. tem essa pegada Esse é rápida um da problema. coisa. Hoje é assim, a ideia é boa, mas o CEO tem que ser novo. Na Igreja Católica é muito difícil, por conta da sua estrutura, você ter um CEO novo.
Pela própria estrutura, você tem até um tempo de hierarquia. Mesmo, né? E para o cara chegar no topo da cadeia alimentar... Ele já está em decomposição. 60 anos. Já está em decomposição. ele já está falando muito leve. A própria né, escolha falar de um papa, ele tem que estar acima de 70 anos, não tem E João Paulo II foi um papa com 62, deu no que deu. Aqui, crítico como sempre, coisas muito positivas, segurou a igreja, evitou que algumas coisas acontecessem, freou um pouco. Mas, por exemplo, você tem um porque você tem uma mão no conservadorismo, e aí você não pode soltar, e aí você quer ser progressista, mas também não pode. Então, por que é tão difícil final do pontificado de você João Paulo mudar de II? posição? Porque você tem uma mão segurando de cada lado aqui, como é que você sai do lugar? Mas esse que é o desafio. Em outros momentos deu super certo. Hoje isso pode ser a causa da condenação da Igreja Católica, porque ela perde a capacidade de adaptabilidade. Então, hoje é cada vez mais... Não estou querendo ser profeta mó agora. Acredito que a igreja vai permanecer, mas ela hoje tem cada vez mais dificuldade de se adaptar. Então, uma tendência natural, pelo menos um primeiro momento, e aí o Papa Bento XVI já até disse isso, é que a Igreja Católica tende a diminuir muito. No Brasil, vai ser engolida pelo protestantismo e pela indiferença religiosa, porque o protestantismo é self-service, ele é fast food. E na Europa, pelos muçulmanos, porque os muçulmanos têm identidade clara. Tem que ter muito filho mesmo, nós odiamos isso aqui, tem que ser desse jeito, vista essa roupa. O islamismo vai engolir o catolicismo na Europa. Sem dúvida. Porque Finalmente é claro, vai conseguir, finalmente vai conseguir. Claro, porque a Igreja Católica renunciou a este lugar de ser clara na sua identidade. Então, aí nesse ponto, do ponto de vista do marketing e da publicidade, ponto para os conservadores, porque eles estão dizendo há muito tempo para a esquerda, olha, fica nessa brincadeira que ninguém quer quem não tem identidade. Então, tira o véu das meninas para você ver o que vai ficar aqui dentro. Entendeu? Estou dizendo do ponto de vista do marketing. É o caso, por exemplo, a trazer para a política da esquerda. Por que a esquerda hoje tem dificuldade de ter capilaridade? Você já viu um discurso político de esquerda? Vai explicar o que é socioconstrutivismo, o que é pecado social. O cara da direita faz um vídeo de TikTok, vai acabar com a sua família, seu filho vai ficar na dúvida se ele é homem, se ele é mulher, e se querer uma mulher, vai ter um macho na sua casa. Você escuta isso e fala, pelo amor de Deus, alguém tem que resolver, entendeu? O discurso da direita, ele é mais palatável, porque ele é feito para o TikTok. Então, para além de ser certo ou errado, ele vai direto à dor, ao ponto, e apresenta a solução. A solução é você bater na porta do político e dizer, olha, o que nós queremos é conservadorismo. É pum e pá. É matemática. É isso, simples. Você aí de casa, que não é um mito, que é real, que é palatável, você deixa um like aí pra nós e curta e comenta. E quando vocês comentarem, coloque aí de onde vocês são, de qual paróquia vocês são, que a gente vai dar um salve aí pra todo mundo. Beijo e abraço.